E eu queria compartilhar com vocês aqui um pouco da minha tristeza. E muitas pessoas perguntam, né? Tem que ter uma reforma, a gente tem que fazer uma reforma. O que tem de ruim, o que tem de bom? De fato, uma reforma é necessária, ajustar o problema demográfico, né? As pessoas estão vivendo mais. Problema fiscal, o país está com desemprego, situação grave. E a gente sempre alertou que isso não poderia servir de desculpa para tirar de uma base de proteção. E nós apresentamos um destaque à reforma. Inclusive eu tinha dito ao relator Samuel, se essa questão e a outra fossem corrigidas, eu era capaz até de votar a favor. E o nosso destaque agora foi rejeitado. E eu queria apontar para vocês uma mudança, que na minha opinião é a mudança mais grave, a mais drástica, a mais cruel na reforma da Previdência. Hoje, o tempo mínimo de contribuição para as pessoas que se aposentam com idade é de 15 anos. É um número muito maior do que em vários países do mundo. Você pode pegar países desenvolvidos, você pode pegar países que têm regras previdenciárias duras, mas o Brasil já tem uma idade bem avançada, que é 15 anos o tempo mínimo de contribuição para as pessoas que já têm 65 anos de idade, os homens. E a proposta do governo dessa reforma que foi aprovada hoje aqui na comissão, ele aumenta de 15 para 20 anos o tempo mínimo de contribuição e diminui o valor do salário. Então ele aumenta o tempo mínimo de contribuição e ele diminui o percentual que essa pessoa tem direito. Sabe por que isso é tão grave? Porque é para as pessoas do RGPS, as pessoas que ganham em média R$ 1.300. Sabe por que é tão grave? Porque se essa regra tivesse valendo no ano passado, metade dos homens não iam se aposentar no nosso país. Sabe por que ela é grave? Porque hoje as pessoas que trabalham no RGPS, os trabalhadores trabalham em média 5 meses por ano, porque esses trabalhadores, eles sofrem com o problema do desemprego, esses trabalhadores sofrem com o problema da informalidade. As pessoas estão procurando um jeito de sustentar suas famílias, porque amanhã vai se levantar muitos pais de família de manhã, sair com o currículo embaixo do braço, para tentar ter mínimo de dignidade e sustentar a sua família e os seus filhos. Um estudo feito por economistas, com dados oficiais do próprio governo, demonstram que com esse aumento do tempo mínimo de contribuição, o trabalhador que hoje se aposenta com 65 anos, vai se aposentar em média com 77 anos de idade. Porque se você levar em consideração que ele trabalha 5 meses por ano, que é a média no Brasil do RGPS, para ele conseguir os 5 anos a mais na carteira, ele terá que esperar 12 anos. É isso que foi aprovado hoje na comissão. Isso não é combate a privilégios, isso não é o problema da quebradeira do país. Isso está muito aquém do que acontece em outros países. E isso, na prática, vai aumentar em muito a miséria nas famílias, nas pessoas mais simples, nos trabalhadores do RGPS. O governo alegou que hoje a média que os trabalhadores se aposentam nesse regime é com 22 anos. Mas isso acontece porque tem muitas prefeituras ligadas ao RGPS, portanto, os trabalhadores que são concursados, eles têm estabilidade e puxam a média para cima. O número real, que inclusive é um número do próprio governo, os trabalhadores hoje no Brasil trabalham em média 5 meses por ano. E se passar no plenário essa proposta, milhares e milhões de brasileiros não vão mais se aposentar, nem com o salário mínimo. O trabalhador, depois que passar a transição, pode ter 19 anos de contribuição. Não terá direito a nenhum real de aposentadoria. E se lá na sua casa, sua esposa, sua companheira ou seu companheiro tiverem um salário mínimo, uma outra renda, nem BPC essa pessoa vai ter direito. Ou seja, é condenar a miséria, condenar uma tragédia social. Tem coisas na reforma que precisam passar, é preciso combater muitas coisas, mas nada justificaria aprovar uma maldade como essa. Nós temos problemas nas pensões, ele já está diminuindo o PIS, cortando das pessoas o abono do PIS, já está cortando a pensão quase pela metade, é 40%, se só tiver um dependente, já está cortando a proporcionalidade do salário, ganha bem menos agora, tem que trabalhar bem mais. Mas essa medida,
que trata do aumento do tempo mínimo de contribuição para as pessoas que já são idosas. Para os homens que já têm que ter 65 anos de idade, é a maior crueldade dessa proposta. Eu saí da comissão para refletir um pouco. Eu que tenho meu pai, que se aposentou com salário mínimo, que sofreu muito. Meu pai que passou um período da vida desempregado. Eu sei o que é isso e o quanto essas pessoas nem sabem que serão afetadas. Esse trabalhador não tem lobby, esse trabalhador simples não tem um sindicato, esse trabalhador é o povo mais simples. São as pessoas que não mereciam passar por isso. Então eu quis compartilhar um pouco isso com vocês, com os meus amigos, as pessoas que nos seguem aqui nas redes, porque isso o governo não conta, isso as redes de televisão não mostram, não explicam para as pessoas. E aquele trabalhador que está dormindo agora, que amanhã vai sair com seu currículo embaixo do braço, que já tem uma idade avançada, que precisava de atenção, no mundo inteiro, nos países desenvolvidos principalmente, eu podia listar vários países aqui, como eu falei anteriormente, a idade é diferenciada. Vou voltar para a comissão agora, a gente está terminando de votar alguns destaques. Ontem nós fomos até 2 da manhã, hoje a sessão começou às 9 da manhã, e a gente está aqui até agora, e nós vamos continuar aqui defendendo as nossas convicções. Eu fiz um apelo aos deputados, eu expliquei tudo isso, mas eu percebi que quem não passou dificuldade, ou quem prefere fazer o acordo, acertar as emendas, os cargos, eles não podiam deixar de entregar o voto que combinaram, que acertaram. Isso me deixa muito triste, porque poderiam pelo menos ficar sensibilizados, mas não. Estavam muitos rindo ali, tirando sarro, e passou. Mas tem o plenário ainda. Nós vamos tentar no plenário corrigir isso, vamos continuar apresentando os destaques. O PSB, o meu partido, tinha direito aos 2 destaques e a nossa bancada decidiu que isso era prioridade. Fiz um apelo ao nosso líder, fiz um apelo à nossa bancada e todos entenderam também. E é importante que vocês entendam essa regra extremamente maldosa que acabou atacando o nosso povo. Um abraço a todos, boa noite. Quem puder acompanhe, a TV Câmara está transmitindo aqui na comissão. Foram 13 votos nesse destaque. Já estava aprovada a reforma, poderiam votar só esse destaque aqui, ó. Se estabelece nesse momento para a pensão, do cálculo redutor da pensão das mulheres, é algo que de fato o deputado Samuel vai ficar para a história. Eu espero que no plenário a gente consiga reverter. Eles preferiram não aprovar o nosso destaque, mas fica aqui a nossa colaboração e agradeço a todos que nos acompanharam. Obrigado. Não pode ter